Você se sente acorrentado por um processo judicial que parece não ter fim? As noites são longas, a ansiedade consome sua paz, e a injustiça parece triunfar sobre a verdade. Você clama por uma intervenção divina, por uma resposta que parece nunca chegar. Ouve-me com atenção. Hoje, o céu se abre sobre você. O silêncio de Deus se quebra com o som das trombetas celestiais. O comandante dos exércitos do Senhor, o príncipe e arcanjo São Miguel, desce agora com seu invencível comando de batalha 777 para lutar por você. Acalme seu coração. Respire fundo. Este não é um vídeo comum, é um portal. Um tribunal celestial está sendo instaurado neste exato momento em seu favor. Prepare-se para a sua vitória. Feche seus olhos por um instante e sinta a energia que preenche este ambiente. Eu invoco agora a presença gloriosa do príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, que se posta à sua direita, com sua espada de fogo desembainhada, pronto para cortar todo o mal. Eu invoco a presença do arcanjo da cura divina, São Rafael, que se posta à sua esquerda, com seu bálsamo de luz verde, pronto para restaurar sua saúde e sua paz. E eu invoco a presença do mensageiro das boas novas, o arcanjo São Gabriel, que se posta à sua frente, com a trombeta de Deus, pronto para anunciar sua vitória. Juntos, os três príncipes do céu ativam em sua vida o código divino Efatá. E eu decreto: abram-se os céus sobre esta causa. Abram-se as portas dos tribunais terrenos e celestiais. Abram-se os corações dos juízes, advogados e de todos os envolvidos para que a justiça divina prevaleça. A batalha começou. Pelo poder do nome que está acima de todo nome e pela autoridade de São Miguel Arcanjo, eu inicio agora o desmantelamento espiritual de toda a oposição ao seu processo judicial. Eu me levanto como profeta de Deus e declaro guerra contra toda entidade das trevas que tem trabalhado para trazer derrota, demora e desespero à sua vida. Neste momento, a espada de fogo de Miguel desce como um relâmpago sobre o acampamento do inimigo. Eu ordeno que toda palavra de maldição, toda praga rogada, todo feitiço, macumbaria, vodú ou qualquer trabalho de magia negra feito nos cemitérios, nas encruzilhadas ou nos altares satânicos para travar sua causa, seja agora desfeito, aniquilado e reduzido a pó. Eu vejo a luz azul de Miguel envolvendo cada documento, cada página do seu processo, purificando-o de toda contaminação maligna. Toda assinatura espiritual do inimigo é apagada com o sangue do Cordeiro. Toda mentira plantada para te incriminar, toda falsa testemunha levantada para te acusar, perde a voz, entra em confusão e é desmascarada pela luz da verdade divina. Eu decreto que o anjo da confusão, o mesmo que confundiu os inimigos de Josafá, entre agora no campo dos seus adversários. Que eles se voltem uns contra os outros, que seus planos sejam frustrados, que suas estratégias se tornem sua própria ruína. Comando de batalha 777 ativado. Eu envio legiões de anjos guerreiros para os corredores dos fóruns, para os escritórios de advocacia, para as salas de audiência. Onde quer que seu nome seja mencionado, que a presença do arcanjo Miguel seja sentida, trazendo temor e reverência pela justiça de Deus. Eu declaro que as muralhas de Jericó que impedem o avanço do seu processo comecem a tremer e a ruir agora. 7 vezes eu declaro: cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra. Cai por terra, cai por terra toda barreira espiritual. A limpeza começou e nada poderá detê-la. O chão que você pisa é santo, e o território da sua vitória está sendo demarcado agora. Com a autoridade do comando de batalha 777, eu avanço para a segunda onda de ataque espiritual. Meu foco agora é aniquilar as forças da inveja e do olho gordo que alimentam esta perseguição contra você. A inveja
Essa raiz de amargura que gera contendas, acusações e batalhas judiciais é agora localizada pelo radar divino dos anjos de Miguel. Eu vejo setas de fogo sendo lançadas dos céus, quebrando todo o espelho espiritual usado para vigiar sua vida, seus passos e seus bens. Toda informação sobre você que foi levada a feiticeiros, a pessoas de má fé para prejudicá-lo, é agora interceptada e anulada. Eu coloco sobre você o manto da invisibilidade de São Miguel Arcanjo. Você se torna invisível aos olhos dos seus inimigos, dos seus perseguidores, dos seus acusadores. Eles olharão, mas não te verão. Eles procurarão por uma falha, mas encontrarão a perfeição da proteção divina. Eu quebro agora a conexão energética entre você e seus adversários. Todo dardo inflamado de ódio, de raiva, de desejo de vingança que é lançado contra sua mente, seu coração e sua família, retorna agora para quem o enviou, multiplicado por 70 vezes 7, não como maldição, mas como um chamado ao arrependimento sob o peso da justiça divina. Eu decreto o corte de todos os laços de alma doentios, de todas as alianças feitas no passado, que hoje se levantam contra você neste processo. O machado do anjo do Senhor está na raiz desta árvore de injustiça. E eu declaro: toda árvore que o Pai Celestial não plantou, seja arrancada pela raiz e lançada no fogo. A inveja que adoeceu relacionamentos, a cobiça que gerou esta disputa, o orgulho que impede a resolução, tudo isso é consumido agora pelo fogo purificador do Espírito Santo. Eu libero sobre você o óleo da unção da alegria, que te protege contra todo espírito de tristeza e depressão causado por esta batalha. A alegria do Senhor é a sua força, e com ela você atravessará este deserto e cantará o hino da vitória do outro lado. A terceira onda do Comando de Batalha 777 é liberada agora para quebrar todas as sentenças espirituais de derrota proferidas contra você no mundo invisível. Antes que um juiz terreno dê uma sentença, muitas vezes uma sentença já foi proferida nas regiões celestiais por potestades e principados das trevas. Mas eu te trago uma boa notícia. Há um tribunal superior, o Tribunal de Cristo, e é para lá que eu elevo a sua causa agora. Eu apresento o seu caso diante do justo juiz, e o sangue do Cordeiro é o seu advogado de defesa. Pelo poder deste sangue, eu cancelo, anulo e torno sem efeito toda a ata demoníaca, todo decreto infernal, toda sentença de perda, de miséria, de prisão, de vergonha que foi assinada contra a sua vida e o seu destino. Eu rasgo agora toda procuração espiritual que você, seus pais ou seus antepassados deram ao inimigo, permitindo que ele tivesse legalidade para te atacar nesta área da justiça. Eu revogo todo pacto, toda aliança, toda consagração feita na ignorância, que abriu portas para este processo judicial. A palavra de Deus diz que ele riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. E eu declaro, pela fé, que a cédula da sua dívida, da sua acusação, da sua condenação, está sendo riscada e cravada na cruz de Cristo neste momento. Miguel Arcanjo, o executor da justiça divina, desce com o martelo de Deus e quebra todo o selo do inferno que lacrava sua derrota. A sua causa é retirada das mãos de homens corruptos e de demônios acusadores, e é colocada nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Eu profetizo uma reviravolta. O que era para ser sua vergonha se transformará em dupla honra. Onde você foi humilhado, você será exaltado. A sentença do céu é liberada. Absolvição, restituição, vitória. O selo 777 confirma esta palavra no mundo espiritual, e ela começa a se manifestar no mundo físico a partir de agora. Avançando para a quarta dimensão desta batalha, o Comando de Batalha 777 de São Miguel Arcanjo
Foca agora em desobstruir os seus caminhos e quebrar as correntes da demora e da procrastinação. O inimigo de nossas almas sabe que, se não pode te derrotar, tentará te cansar. Ele usa a burocracia, a lentidão do sistema, os adiamentos, os recursos infindáveis para minar a sua fé e te fazer desistir. Mas eu declaro em nome de Jesus: o tempo do cansaço acabou. O tempo da demora terminou. Eu libero agora sobre o seu processo o anjo da aceleração. O anjo que tocou em Elias e o fez correr mais que os carros de Acabe. É o mesmo anjo que eu envio para mover o seu processo na pilha de prioridades. Eu ordeno que todo espírito de lentidão, de corpo mole, de má vontade que esteja operando na vida de funcionários, secretários, juízes e advogados envolvidos na sua causa, seja repreendido e retirado agora. Que uma urgência divina, um senso de propósito celestial, invada o coração de cada pessoa que tem o poder de movimentar os seus papéis. Que eles não tenham paz, não consigam dormir, sintam um incômodo santo, até que resolvam o que precisa ser resolvido em seu favor. Efatá. Abram-se as gavetas esquecidas. Efatá. Abram-se os sistemas travados. Efatá. Encontrem-se os documentos perdidos. Pelo poder de Miguel Arcanjo, eu desfaço todo o nó jurídico, toda complicação processual, toda a armadilha legal criada para te prender neste labirinto. A espada de Miguel corta o fio da burocracia inútil. O fogo do Espírito Santo queima a teia de aranha da estagnação. Eu profetizo que o que levaria anos para ser resolvido, será resolvido em meses. O que levaria meses, será resolvido em semanas. E o que levaria semanas, será resolvido em dias. Deus está comprimindo o tempo a seu favor. Prepare-se para notícias rápidas, para respostas inesperadas, para uma velocidade sobrenatural. O selo da vitória acelerada, 777, está sobre a sua causa. Na quinta e última onda de limpeza e libertação, o príncipe Miguel Arcanjo e seu comando de batalha 777 declaram um cerco final contra a fortaleza do inimigo. Nós tomamos de assalto a mente e o coração dos seus adversários. Eu não amaldiçoo a pessoa, mas amarro e expulso o espírito que a influencia. Todo espírito de contenda, de mentira, de orgulho, de avareza e de injustiça que opera na vida do seu oponente, do advogado dele e de qualquer pessoa que se levanta contra você, eu ordeno em nome de Jesus: silencie-se, perca as forças, saia desta vida agora. Eu peço que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, que uma luz de revelação divina penetre as mentes mais endurecidas, que eles vejam a verdade, que o desejo de prosseguir com a injustiça se transforme em um peso insuportável. Eu decreto que a paz seja retirada daqueles que promovem a guerra contra você. Que o pão que comem tenha gosto de cinzas, e a água que bebem tenha gosto de fel, até que se arrependam e busquem a reconciliação e a justiça. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder, mas depois o quebrou, que ele quebre agora a resistência dos seus inimigos. Eu libero sobre eles sonhos e visões. Que anjos de Deus os visitem durante a noite e os advirtam sobre as consequências de lutar contra um ungido do Senhor. Que eles sintam o peso da mão de Deus e reconheçam que esta batalha não é sua, mas de Deus. Miguel Arcanjo posta um anjo sentinela na porta de cada um dos seus adversários, impedindo que novas estratégias malignas sejam traçadas. A comunicação entre eles é cortada no mundo espiritual. A aliança deles é quebrada. A fonte de recursos que financia a injustiça começa a secar a partir de agora. A limpeza está completa. O terreno está preparado. A vitória é inevitável. O selo 777 de São Miguel Arcanjo decreta o fim da guerra e o início do seu tempo de paz. Agora,
Com o terreno espiritual limpo e santificado pela espada de Miguel, eu invoco a presença do mensageiro das boas novas, o arcanjo São Gabriel. É hora de mudar o decreto. É hora de passar da guerra para a colheita da vitória. A trombeta de Gabriel soa nos céus, anunciando um novo tempo em sua vida. O tempo da restituição financeira e material. Este processo judicial não te trouxe apenas dor emocional, mas também perdas financeiras. Custos com advogados, bens bloqueados, oportunidades de negócio perdidas, dívidas acumuladas. Mas ouça a voz do profeta. O Senhor, o seu Deus, ordena a restituição em dobro. Gabriel, o arcanjo da Anunciação, que trouxe a notícia do nascimento de Cristo, hoje traz a notícia do nascimento de um novo ciclo de prosperidade em sua vida. Eu uso a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e declaro: Efatá financeiro. Abram-se as comportas dos céus sobre a sua vida financeira. Eu ordeno que todo o dinheiro que foi gasto injustamente neste processo retorne para as suas mãos multiplicado por 7. Eu ordeno que todo bem que está bloqueado seja liberado agora pela força de um decreto celestial que se sobrepõe ao decreto terreno. Carros, casas, contas bancárias, heranças, eu chamo vocês à existência na vida desta pessoa. Saiam do cativeiro da justiça terrena e entrem na liberdade da provisão divina. Eu profetizo que o mesmo juiz que assinou a sua dificuldade, assinará a sua vitória e a sua liberação financeira. Eu declaro que os honorários do seu advogado serão pagos de forma milagrosa e surpreendente. Deus está levantando fontes de renda inesperadas. Um novo emprego, uma promoção, um negócio que estava parado e começa a prosperar, uma ideia milionária, um perdão de dívida. Prepare o seu celeiro, pois a chuva de prosperidade está caindo. Aquele processo que veio para te destruir financeiramente será a alavanca para o maior tempo de abundância que você já viveu. O selo 777 de Gabriel é um selo de boas notícias financeiras urgentes. Pela intercessão do arcanjo Gabriel e pelo poder do comando de batalha 777, eu continuo a decretar a sua vitória material. Eu falo diretamente ao espírito da miséria que se aproveitou desta situação para entrar em sua casa. Espírito de dívida, de escassez, de falta, de perdas contínuas, eu te repreendo e te expulso da vida desta pessoa em nome de Jesus. O seu tempo de reinado acabou. Eu declaro o cancelamento de dívidas no mundo espiritual. Dívidas de cartão de crédito, empréstimos bancários, financiamentos, agiotas. Assim como Jesus perdoou a dívida impagável do servo, eu libero uma unção de perdão e quitação sobre as suas finanças. Eu profetizo acordos favoráveis. Credores que te perdoam, bancos que renegociam de forma inacreditável, oportunidades de quitar tudo com descontos milagrosos. A boa notícia de Gabriel chega até os seus credores, e o coração deles é tocado pela graça divina para te favorecer. Além disso, eu decreto a restituição de tudo o que foi roubado. Não apenas neste processo, mas ao longo de toda a sua vida. O inimigo, o ladrão, é pego em flagrante pelo sistema de segurança celestial de Miguel Arcanjo. E a palavra diz que, quando o ladrão é pego, ele tem que restituir 7 vezes mais. Eu ativo esta palavra sobre a sua vida agora. 7 vezes mais saúde, 7 vezes mais paz, 7 vezes mais alegria e 7 vezes mais prosperidade. Prepare-se para receber de volta. Pessoas do passado que te deviam e sumiram, irão te procurar para pagar. Heranças que estavam esquecidas serão descobertas. Direitos que você não sabia que tinha virão à tona. O arcanjo Gabriel está sendo o seu carteiro celestial, trazendo envelopes com notícias de pagamentos, cheques inesperados e contratos de prosperidade. O decreto 777 é um mandato de busca e apreensão contra o diabo, para que ele devolva tudo o que te pertence,
com juros e correção monetária divina. Receba. Avançando sob a unção de Gabriel, o portador das boas novas, o comando de batalha 777 agora se concentra em criar um campo de favor irresistível ao seu redor. A Bíblia diz que José, mesmo na prisão, encontrou favor aos olhos do carcereiro. Diz que Ester, diante do rei Assuero, alcançou favor e mudou o destino de um povo. Hoje, este mesmo favor divino é derramado sobre você como um óleo perfumado. Eu decreto que você encontrará favor aos olhos do juiz ou da juíza que julgará a sua causa, que ao ler o seu nome, ao olhar para o seu rosto, ele ou ela sinta uma inclinação divina para a justiça e a misericórdia, que o Espírito Santo de Deus sussurre a verdade em seus ouvidos e incline o seu coração para decidir em seu benefício. Eu quebro toda barreira de preconceito, de má vontade, de indiferença. O seu processo não será apenas mais um número. Ele brilhará na mesa do juiz, clamando por uma solução justa e rápida. Eu libero o favor divino sobre o seu advogado, que ele tenha sabedoria do alto, que as palavras certas saiam de sua boca, que ele encontre as teses e os argumentos perfeitos para a sua defesa, que ele seja ousado como um leão e prudente como uma serpente. Eu o cubro com a proteção de São Miguel Arcanjo, para que nenhuma intimidação ou suborno o desvie do caminho da verdade. Eu também libero favor sobre testemunhas, peritos, oficiais de justiça e todos os envolvidos. Que pessoas que você nem conhece se levantem para te ajudar. Que portas se abram de forma inesperada. Que informações cruciais cheguem até você de maneira milagrosa. Onde quer que você vá, a graça e o favor do Senhor irão adiante de você, preparando o caminho, aplainando as veredas, derrubando os gigantes. Você não está mais lutando sozinho. Você está envolto em um campo de força de favor divino. O número 777 é o código que abre todas as portas e corações humanos para te abençoar. A trombeta de Gabriel continua a soar, e o comando de batalha 777 libera agora uma palavra profética de virada e de reviravolta. O seu processo chegou a um ponto de virada divina. O que parecia ser uma derrota certa se transformará na sua maior vitória. Assim como na história de Ramã e Mardoqueu, a forca que o inimigo preparou para você, será ele mesmo a usá-la. Toda armadilha, toda cilada, toda acusação falsa se voltará contra os seus próprios acusadores. Eu profetizo que a verdade virá à tona de forma tão clara e inegável que não deixará espaço para dúvidas. Provas que estavam ocultas aparecerão. Testemunhas que estavam com medo criarão coragem para falar a verdade. Gravações, documentos, e-mails, mensagens, tudo o que for necessário para provar a sua inocência e o seu direito virá à luz de maneira sobrenatural. O arcanjo Gabriel, que anunciou o impossível a Maria, anuncia o impossível a você. A sua situação vai virar. O réu se tornará autor, o acusado se tornará acusador da mentira, o perdedor se tornará o vencedor. Eu vejo no mundo espiritual uma grande reviravolta acontecendo, uma mudança de posição. Deus está te tirando do banco dos réus e te colocando na cadeira de honra. Ele está tirando de você as vestes de luto e te vestindo com as vestes de festa. A vergonha está sendo removida do seu rosto e substituída por um sorriso de triunfo. Prepare-se para o telefonema que vai mudar tudo. Prepare-se para a carta, para o e-mail, para a notificação que trará as boas novas que você tanto espera. A notícia da sua vitória será um testemunho poderoso do que Deus pode fazer. As pessoas olharão para você e dirão: verdadeiramente, o Deus que ele ou ela serve é poderoso para livrar e para salvar. O decreto de virada 777 está selado. A sua história não termina em derrota, mas em um glorioso capítulo de redenção e exaltação.
O arcanjo Gabriel, como mensageiro de Deus, não traz apenas notícias de vitória, mas também de sabedoria e estratégia divina. O comando de batalha 777 ativa agora em sua mente o discernimento do Espírito Santo. Muitas vezes, em uma batalha judicial, a vitória não vem pela força, mas pela sabedoria. Eu peço a Deus que te dê a sabedoria de Salomão para lidar com esta situação. Que ele te mostre o que falar e, principalmente, o que calar. Que ele te revele a estratégia certa, o próximo passo a ser dado. Eu silencio em sua mente toda voz de medo, de dúvida, de confusão, de conselhos errados que vêm de pessoas sem visão espiritual. E eu amplio a sua audição espiritual para que você ouça claramente a voz suave e tranquila do Espírito Santo te guiando em cada decisão. Eu libero essa mesma unção de sabedoria sobre a sua equipe jurídica. Que eles tenham insights divinos, que percebam detalhes no processo que ninguém viu, que encontrem brechas na lei que favoreçam a sua causa, que tenham sonhos e revelações sobre a melhor forma de agir. Que a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, inunde cada petição, cada audiência, cada sustentação oral. Eu também decreto que toda a estratégia do seu adversário seja revelada a você antecipadamente, assim como Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria, que ele revele a você os planos ocultos do seu inimigo. Você não será pego de surpresa. Você estará sempre um passo à frente, porque o general do seu exército, o Senhor Jesus Cristo, conhece o fim desde o começo. Não se desespere buscando respostas em todos os lugares. Acalme-se, silencie e ouça. A estratégia para a sua vitória já está sendo soprada em seu espírito. O selo da sabedoria divina, 777, está ativado em sua mente e em seu coração. Ainda sob a regência de Gabriel, o anjo da comunicação, o comando de batalha 777 foca na dimensão da palavra. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Durante este processo, muitas palavras de derrota, de dúvida e de acusação foram lançadas contra você, talvez até por você mesmo. É hora de anular o poder dessas palavras e liberar o poder da palavra de Deus. Eu cancelo agora o efeito de toda palavra negativa que você ouviu. Você não vai conseguir. É impossível vencer. Você vai perder tudo. A justiça é falha. Eu as declaro nulas e sem efeito. E no lugar delas, eu implanto a palavra de Deus que diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu implanto a palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu implanto a palavra que diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Comece a profetizar a sua vitória. Use a sua boca como um instrumento de Deus. Declare todos os dias: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. A justiça de Deus é a minha bandeira. O meu processo termina em vitória e em dupla honra. O Senhor é o meu advogado e o meu juiz. As suas palavras, alinhadas com a palavra de Deus, têm o poder de criar a realidade que você deseja. Gabriel, o arcanjo da anunciação, te ensina a anunciar a sua própria bênção. Eu também libero o poder da comunicação a seu favor. Que as suas palavras ao seu advogado sejam claras e eficazes. Que as suas palavras, se precisar depor, sejam cheias de verdade, confiança e unção, confundindo seus adversários. Que a comunicação entre todos os envolvidos no seu lado da causa seja fluida e sem ruídos. O decreto 777 ativa o poder criador da sua fé declarada. O que você disser, acontecerá. Para encerrar este ciclo de decretos, sob a unção do arcanjo Gabriel, o comando de batalha 777
libera a bênção da celebração antecipada. A fé, segundo a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera ver para crer. Ela crê para depois ver. Portanto, eu te convido agora a entrar na dimensão da fé que celebra antes mesmo de o milagre se materializar. Comece a agradecer a Deus pela vitória no seu processo, como se ela já tivesse acontecido. Em vez de orar com ansiedade, comece a louvar com gratidão. Obrigado, meu Deus, porque a minha causa foi vencida. Obrigado, Pai, pela restituição financeira que já está a caminho. Obrigado, Senhor, pela paz que já inunda o meu coração. Este ato de fé profética move o coração de Deus e acelera a manifestação do seu milagre. O louvor é a linguagem do céu. Quando você louva no meio da batalha, você confunde o inimigo. Ele espera ver lágrimas de desespero, mas encontra um coração cheio de gratidão e confiança. Assim como Paulo e Silas louvaram na prisão, e as cadeias se quebraram, as cadeias deste processo judicial se quebram agora, enquanto você louva. Eu vejo o arcanjo Gabriel e uma multidão de anjos se juntando a você neste coro de celebração. Eles estão preparando a sua festa da vitória. Estão afinando os instrumentos para o seu hino de triunfo. Não espere a sentença final para se alegrar. Alegre-se agora, dance pela fé, celebre pela fé. A sua atitude de gratidão é a chave que abre a última porta que te separa do seu milagre. O selo 777 é o convite para a sua festa da vitória, que começa neste exato momento, no seu coração. A boa notícia já foi liberada. Apenas creia e receba. Agora, com a batalha espiritual vencida por Miguel e a vitória anunciada por Gabriel, eu invoco a presença amorosa do arcanjo da cura, São Rafael. O nome Rafael significa Deus cura, e sua presença é um bálsamo para as feridas deixadas por esta guerra judicial. O comando de batalha 777 entra em uma nova fase. A cura e a restauração completa do seu ser. Esta luta não feriu apenas suas finanças, mas também sua alma, suas emoções e seu corpo físico. O estresse, a ansiedade, o medo, a insônia. Tudo isso deixou marcas, mas agora, a luz verde esmeralda de Rafael te envolve completamente, da cabeça aos pés. Sinta esta luz penetrando cada célula do seu corpo. Eu ordeno, em nome de Jesus e pela intercessão do arcanjo Rafael, que todo espírito de enfermidade que se aproveitou da sua fragilidade emocional para atacar o seu corpo, seja expulso agora. Eu ordeno que a sua pressão arterial se normalize. Eu comando o seu sistema nervoso a se acalmar. Toda taquicardia, toda falta de ar, toda crise de pânico, cesse agora. A paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, inunda a sua mente e o seu coração. Eu libero a cura sobre o seu estômago, sobre o seu intestino. Toda gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável causada por nervosismo, seja curada pela medicina de Deus. A sua dor de cabeça crônica, a sua enxaqueca, a sua tensão nos ombros e nas costas, tudo isso se dissolve agora, sob o toque curador de Rafael. Eu ordeno que as suas noites de sono sejam restauradas. Chega de rolar na cama, chega de pesadelos. O anjo do Senhor te guarda e te concede um sono profundo, tranquilo e reparador, como o de uma criança no colo do pai. O selo de cura 777 está sendo aplicado sobre todas as suas feridas, físicas e visíveis, trazendo restauração completa. A cura do arcanjo Rafael, ativada pelo comando de batalha 777, aprofunda-se agora em sua alma, em suas emoções. A maior batalha, muitas vezes, é travada na mente. Por isso, eu visto você agora com o capacete da salvação, que protege seus pensamentos. Eu repreendo e expulso de sua mente todo espírito de depressão, de angústia, de desesperança. Aquele sentimento de que não há mais saída, de que Deus te abandonou, é uma mentira do inferno,
e eu a desfaço agora com a verdade da palavra de Deus. Você é amado, você é cuidado, você não está sozinho. O arcanjo Rafael derrama sobre você o seu óleo da alegria, o mesmo óleo que Davi menciona no Salmo 23. Este óleo restaura a sua alma, cura as feridas da traição, da injustiça, da humilhação. Toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda falta de perdão contra seus adversários, eu te ajudo a entregar aos pés da cruz de Cristo. Perdoar não é concordar com o erro deles, mas é se libertar do veneno que adoece a sua própria alma. Entregue a causa a Deus, pois ele diz: minha é a vingança, eu recompensarei. Enquanto você libera o perdão, o bálsamo de Rafael cicatriza as feridas do seu coração. Aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar constante, tudo isso está sendo substituído por uma força e uma resiliência que vem do alto. Você não sairá desta batalha quebrado, você sairá mais forte. Você não sairá amargurado, você sairá mais sábio. Você não sairá derrotado, você sairá com um testemunho que ajudará a curar muitas outras pessoas que passam pelo mesmo que você. O selo 777 de Rafael é um selo de cura emocional profunda e de transformação da sua dor em propósito. Sob a luz verde curadora de São Rafael, o Comando de Batalha 777 trabalha agora para restaurar os seus relacionamentos que foram abalados por este processo judicial. Muitas vezes, uma batalha legal não afeta apenas o indivíduo, mas toda a família. O estresse transborda, a paciência se esgota e aqueles que mais amamos acabam sendo feridos. Eu libero agora a unção de cura de Rafael sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Todo espírito de contenda, de irritação, de incompreensão que se instalou em sua casa por causa desta pressão externa, seja repreendido e retirado. Que a paz de Cristo, que é o árbitro, volte a reinar no seu lar. Eu peço ao arcanjo Rafael que cure a comunicação entre você e seu cônjuge, entre pais e filhos, que haja mais abraços, mais palavras de apoio, mais compreensão mútua, que a sua família se una como um cordão de 3 dobras, que não se pode quebrar, para atravessar este desafio juntos. Eu também libero a cura sobre as suas amizades. Talvez você tenha se afastado de amigos, se isolado na sua dor. Rafael, o anjo da união, te encoraja a se reconectar. Ele também remove da sua vida os falsos amigos, aqueles que se alegraram com a sua dificuldade ou que te abandonaram no meio da tempestade. E ele atrai para perto de você pessoas de luz, verdadeiros anjos em forma humana, que irão te apoiar, te encorajar e orar por você. A cura se estende também ao seu relacionamento com Deus. Talvez a demora, a aparente injustiça, tenha abalado a sua fé. Você se questionou, duvidou. Rafael vem agora para curar essa ferida na sua confiança. Ele te lembra que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está fortalecendo a sua fé para te entregar uma bênção muito maior do que a que você pediu. O selo 777 de Rafael é um selo de restauração de todos os seus relacionamentos importantes. Continuando o trabalho de restauração, o arcanjo Rafael e o Comando de Batalha 777 focam na cura da sua identidade e do seu futuro. Um processo judicial, especialmente quando envolve acusações injustas, pode atacar a nossa autoimagem. O inimigo tenta te rotular como um derrotado, um culpado, um fracassado. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer quem você realmente é. Você é filho amado de Deus. Você é herdeiro das promessas. Você é justo e justificado pelo sangue de Cristo. Você é cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. Eu quebro agora todo o rótulo negativo que foi colocado sobre você. Eu cancelo toda palavra de diminuição que feriu a sua identidade. O arcanjo Rafael, com sua luz, restaura o brilho da sua coroa de filho do rei.
Ele te lembra do seu valor, do seu propósito, da sua unção. Este processo não define quem você é. É apenas um capítulo da sua história, e não o capítulo final. E falando em futuro, eu libero a cura sobre a sua visão do amanhã. O inimigo tentou roubar a sua esperança, pintando um futuro sombrio de perdas e dificuldades. Mas Rafael, o anjo que guiou Tobias em sua jornada, está aqui para guiar você para um futuro brilhante. Eu profetizo que o seu futuro será maior do que o seu passado. Os melhores dias da sua vida não estão atrás de você, estão à sua frente. Dias de paz, de prosperidade, de alegria, de testemunhos. Deus está transformando a sua maldição em bênção. Ele está usando este vale de ossos secos para construir um exército de vencedores. A sua história de superação inspirará nações. Comece a sonhar de novo. Comece a fazer planos para depois da vitória, pois ela é certa. O selo 777 de Rafael é a garantia de um futuro restaurado e abençoado. Na última e mais profunda onda de cura, o arcanjo Rafael e o comando de batalha 777 trazem a cura através do poder do perdão divino e da graça. Talvez, no meio de toda esta dor, exista uma culpa escondida em seu coração. Talvez você se culpe por alguma decisão, por alguma palavra, por ter confiado em alguém errado. O inimigo adora usar a culpa para nos manter presos ao passado e indignos de receber a bênção. Mas ouça a voz do céu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste momento, o arcanjo Rafael te conduz aos pés da cruz de Cristo. Deposite ali todo o peso da culpa, todo o erro, toda a falha, e receba o perdão completo e absoluto de Deus. Sinta o sangue de Jesus te lavando, te purificando, te tornando mais branco do que a neve. Você está perdoado. Você está livre. A sua dívida com o céu foi paga na cruz. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba esta verdade no seu espírito. A partir de agora, o diabo não tem mais base legal para te acusar diante de Deus ou na sua própria consciência. Você está debaixo da graça, e é esta graça que te basta. É esta graça que te fortalece. É esta graça que te garante a vitória, não por seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. O processo judicial terreno pode ser sobre leis e provas, mas a sua vitória no tribunal do céu já foi garantida pela graça. Descanse nesta verdade. Solte o controle. Entregue o resultado nas mãos de Deus e confie que o seu amor por você é maior do que qualquer erro que você tenha cometido ou qualquer injustiça que tenham feito contra você. O selo 777 de Rafael é o selo da graça que te perdoa, te cura, te liberta e te dá a vitória. Agora, reunimos a força dos 3 arcanjos, a espada de Miguel, a trombeta de Gabriel e o bálsamo de Rafael. O comando de batalha 777 entra em sua fase final. A fase do selo da vitória, da confirmação e do estabelecimento perpétuo do seu triunfo. Este não é um momento de pedir, mas de afirmar. Não é um momento de esperar, mas de tomar posse. Pelo poder que opera em nós, nós nos levantamos em fé e declaramos: está feito. A batalha foi vencida no mundo espiritual. A sentença favorável já foi assinada no céu. O martelo da justiça divina já bateu. A sua libertação não é uma possibilidade, é uma certeza. A sua restituição não é uma esperança, é um fato. A sua cura não é um processo, é uma realidade presente. Eu vejo o arcanjo Miguel colocando sobre você uma armadura de luz impenetrável. Nenhuma seta do inimigo, nenhuma palavra de acusação, nenhuma energia negativa pode mais te atingir. Você está selado e protegido. Eu vejo o arcanjo Gabriel
entregando em suas mãos o pergaminho da sua vitória, selado com o selo do leão da tribo de Judá. Este documento anula qualquer decreto contrário e estabelece o seu direito e a sua honra. E eu vejo o arcanjo Rafael envolvendo você e sua família em um círculo de luz verde, uma muralha de cura e de paz que ninguém pode transpor. O número 777, o número da perfeição e da completude divina, brilha sobre a sua cabeça. Significa que a obra de Deus em sua causa é perfeita, completa e não lhe falta coisa alguma. A ansiedade vai embora, o medo se dissipa, a dúvida se cala. No lugar, entra uma confiança inabalável, uma paz que o mundo não pode dar, e uma alegria que é a sua força. A sua parte agora é apenas crer, descansar e vigiar os sinais da manifestação física do seu milagre, que já começou. No penúltimo decreto, o Comando de Batalha 777 estabelece um legado de vitória sobre a sua linhagem. Esta vitória que você conquista hoje não é apenas para você. Ela quebra um ciclo de injustiça, de perdas e de derrotas, que talvez viesse se repetindo em sua família por gerações. Você, hoje, se torna um marco, um divisor de águas na história da sua descendência. Pela autoridade de São Miguel Arcanjo, eu declaro a quebra de toda maldição hereditária de processos judiciais, de perdas de bens, de contendas familiares por herança, de fraudes e de injustiças. O que seus pais viveram, você não viverá. O que seus avós sofreram, seus filhos não sofrerão. A espada de Miguel corta agora a linha do tempo, no passado, libertando seus antepassados da dor e, no futuro, garantindo um caminho de justiça e honra para os seus descendentes. Seus filhos e os filhos dos seus filhos serão conhecidos como justos, íntegros e abençoados. Eles não se sentarão no banco dos réus, mas nas cadeiras de autoridade. Eles não serão vítimas de injustiça, mas serão promotores da justiça do reino de Deus na terra. Esta vitória no seu processo se torna uma semente de um novo tempo, uma semente de uma nova história para a sua família, uma semente de honra, de prosperidade e de paz. Você não está apenas ganhando uma causa, você está redimindo o nome da sua família. Você está estabelecendo um precedente de vitória no mundo espiritual que ecoará por gerações. O selo 777 não é apenas sobre o seu presente, é sobre a construção de um futuro geracional de bênçãos incontáveis. O seu nome será lembrado como aquele ou aquela que se levantou em fé, lutou a boa batalha com as armas espirituais e trouxe para casa a vitória que abençoou a todos. Finalmente, com o poder dos 3 arcanjos santos e a força do Comando de Batalha 777, nós proferimos a palavra final, a palavra que selou a criação do universo, a palavra que Cristo bradou na cruz, a palavra que encerra toda discussão e estabelece a vontade soberana de Deus. Eu me uno aos céus e a todos os anjos e declaro sobre a sua causa, Tetelestai, está consumado, está pago, está resolvido. O preço da sua vitória foi pago na cruz. A batalha foi travada e vencida por Miguel Arcanjo. A boa notícia foi anunciada por Gabriel. A sua cura foi ministrada por Rafael. Não há mais nada que o inferno possa fazer. Não há mais nenhum argumento que o adversário possa usar. A causa está encerrada no céu e agora se manifesta na terra. Eu te libero de todo o fardo desta preocupação. Entregue o processo nas mãos de Deus e vá viver a sua vida. Vá cuidar da sua saúde, da sua família, do seu trabalho. Haja como a pessoa vitoriosa que você já é. Ande de cabeça erguida. Fale com confiança. Sorria com a alma. Porque o seu Deus, o Senhor dos Exércitos, tomou a sua dor para si e te entregou a sua vitória. A partir deste momento, qualquer um que se levantar contra você nesta causa, não está mais lutando contra você, mas contra o próprio Deus Todo-Poderoso,
e ai daquele que luta contra Deus. Descanse no poder do seu protetor. A sua vitória é completa, avassaladora e irreversível. O selo final, 777, brilha como o sol do meio-dia sobre a sua vida, anunciando o amanhecer de um novo dia. O dia da sua justiça, o dia do seu triunfo, o dia do seu milagre. Está selado, está decretado, está estabelecido, no céu e na terra, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intercessão da Virgem Maria e o ministério dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A sua vitória é real. Sinta a paz em seu coração. Sinta a leveza em seus ombros. O milagre já está a caminho. O anjo da vitória já foi despachado com a sua sentença favorável em mãos. Não quebre esta corrente de poder. Assim como esta oração chegou para te abençoar, seja um canal de bênção. Envie este vídeo agora mesmo para 3 pessoas que você sabe que precisam de um milagre urgente na justiça. Seja o anjo na vida de alguém hoje. E para selar a sua vitória e tomar posse de tudo o que foi decretado aqui, comente com toda a sua fé. Eu recebo a vitória no meu processo judicial pelo comando de batalha 777. Amém. Amém. E um glorioso amém.